Então, eu estava assistindo ali um debate entre Flávio Morgenstern e um tal de Igor Fuser. Deixa eu ver aqui, deixa eu só verificar que é isso, né? Igor Fuser. E registrado no ano de 2014, ou seja, já faz uns 5 anos aí, né? Mas é sempre bom. A gente, não é porque o debate não é atual, né, não é o que está sendo, vamos dizer, dialogado hoje, né, na atual situação política, que ele deixe de ter importância. Ao contrário, né? Tudo que está, tudo que já está virando história é importante, né? Toda a história é importante. Nós temos que, e mesmo que um conteúdo nos chegue, nós acessemos algum conteúdo de forma um tanto atrasada, como nesse caso, né? Esse debate, né? Eu estou assistindo hoje, 5 anos depois, não tinha conhecimento dele. O que não quer dizer que ele não toque em assuntos que eu já venho estudando há 20 anos, por exemplo. Né? Como estudante, eu não sou aqui profissional, eu sou um estudante, um aprendiz. Então eu, né, junto, já que eu sei que o Flávio Morgenstern foi aluno do professor Olavo de Carvalho, assim como eu, e eu, né, vou me solidarizar com ele, porque se tem uma coisa que o professor Olavo sabe ensinar é direcionar a nossa atenção para a verdade em primeiro lugar. Que não é o que esse tal de Igor Fuser faz. Não estou aqui julgando ele, é um professor ali, mas como ele está ali para defender regimes de esquerda, totalitários, aí é que cabe a questão. Porque o que esse Igor Fuser insistiu, né, ele instou na questão de se priorizar, né, de se considerar em primeiro lugar o sofrimento das pessoas, né? O Flávio Morgenstern explicou que existe uma diferença entre regime totalitário e regime autoritário, né? Por exemplo, o que tivemos na União Soviética foi um regime totalitário. Na, na China, na República Popular da China, tivemos um regime totalitário. Né? O que se tem em Cuba é um regime totalitário. Né? E o regime militar aqui no Brasil, ou o golpe militar, como muitos preferem, né? Ele foi um regime autoritário e não totalitário. Né? Essa diferença é clara. Mas daí a intromissão do Igor Fuser foi essa, de que não importa, né, as pessoas que foram que sofreram a perseguição, prisão e tortura, não importa se foi por um regime totalitário ou um regime autoritário, o sofrimento é o mesmo. Realmente, de fato, concordo com esse cara, né? Não se discute o sofrimento humano, né? O sofrimento humano ele tem um sentido e não se pode fazer proselitismo em mar de sangue, né? Para citar aqui uma frase bastante já desgastada. Então, de fato, o sofrimento humano é sofrimento humano, seja sob um regime totalitário, seja sobre um regime autoritário, seja um, um estuprador sobre a sua vítima, seja um criminoso, né, sobre sua vítima, seja até dentro de casa, uma família totalmente desajustada, né, com pessoas propensas à violência, tudo isso provoca sofrimento humano. Então não importa sob que condições, realmente não se discute isso. Mas daí a questão é a seguinte: se ele insiste que o sofrimento humano é o sofrimento humano, não deve ser discutido, não importa sob que condições ou sob que regimes ele foi perpetrado, por que, que esse Igor Fuser só foca na ditadura, entre aspas, militar? Por quê? Por que, por que você focar apenas numa determinada linha, vamos dizer, de opressão e não na outra? Aí ele vai dizer, não, mas estamos aqui no Brasil, tá, beleza. E aqui no Brasil também existe o PCB, o PCdoB, o PT, o PSOL, que são regimes, que são partidos, inclusive o PT esteve no poder durante mais de 10 anos, e que tem uma ligação profunda com o quê? O PT, o PCB, o PCdoB e o PSOL, por exemplo, que são partidos políticos brasileiros, eles têm ligação com que regimes políticos aí pelo mundo? Ou com que personalidades políticas no mundo? É com Winston Churchill ou Ronald Reagan? Hã? Ou eles têm ligação com a Rússia, né? Com a China, com Cuba, né? A ligação do PT é com o quê? É com Bush, com Trump, ou com Fidel Castro, com Nicolás Maduro,
com os representantes da China comunista, qual que é a ligação do PT, afinal de contas? Não são regimes totalitários? Cuba, União Soviética, Rússia, né, hoje, e, e China são exemplos, modelos de regimes totalitários, que provocaram muito mais sofrimento humano do que a ditadura. Então, se esses. É uma coisa tão lógica, se esses partidos, obviamente de esquerda, brasileiros, estão ligados a regimes totalitários, então, né, é como até o professor Olavo explicou: se você apoia um regime assassino, você se torna um corresponsável pelos assassinatos promovidos dentro desse regime. Né? Então, é claro, quais pessoas foram reprimidas aqui no Brasil ao longo do regime militar ou ditadura militar? Foi um pai de família? Foi uma mãe que estava lendo Karl Marx? Né? Estava lá com seu bebê no colo e lendo um manifesto comunista? Ou foram pessoas que estavam praticando assaltos, que estavam estourando bombas em locais públicos, que estavam fuzilando não só civis que se atravessavam no seu caminho, mas os próprios companheiros? É claro que não se deve jamais, ninguém, eu mesmo, nunca que eu vou prestar qualquer homenagem a pessoas que decidiram praticar a tortura para se fazer justiça aqui no Brasil. Né? Embora não haja provas de realmente de torturas. Né? O que não se tem na Comissão da Verdade é a apresentação de provas. E se bem que existe todo um processo, né, também militares corruptos, militares de esquerda, inclusive, né, que fizeram, que apoiaram todos os grupos de esquerda aqui no Brasil ao longo do regime militar. A história é bem complexa. Vocês podem ler, por exemplo, um livro escrito por um historiador que é de esquerda, que é o Hélio Silva, escreveu 1964, Golpe ou Contra-Golpe. Só o prefácio do livro, em que ele explica toda a situação econômica, política e cultural aqui no Brasil, que deu, né, que foi, ao longo do tempo, pavimentando um caminho para a intervenção militar em 1964, colocando lá desde a situação, descrevendo a situação no Brasil desde o início do século XX. As pessoas têm que estudar. É claro que não se pode julgar isso levianamente, não se deve fazer não se deve acusar levianamente e nem fazer defesa ou apologia de um determinado regime, de um determinado período histórico, de forma leviana, de forma como uma torcida, né? Mas então por que esse tal Igor Fusser ele só foca no regime militar? Né? Se é para falar, se o sofrimento humano é igual em quaisquer condições, então por que ele só condena um regime que provocou sofrimento humano e não o outro? É porque, no mínimo, ele faz apologia a esse outro regime. É porque ele tem outros interesses ali, não a verdade. É só. Né? E longe aqui de querer banalizar as coisas, mas vamos falar a verdade, gente. Vamos falar a verdade. Aqui no Brasil, eu já vi muita gente que viveu na época. Eu nasci ali nos anos 70, né? Então, eu não tinha idade suficiente para perceber com clareza a situação, viver com clareza a situação, mesmo porque também a minha geração veio já no final do regime militar. Hoje nós podemos ter acesso ao material histórico e tentar entender a situação. Mas muitas pessoas que viveram na época, sejam amigos ou pessoas da família, né, parentes, alguns que tendem a apoiar, por exemplo, ainda o PT hoje, às vezes movidos muito por um certo sentimento de revolta contra o governo agora do Jair Bolsonaro, tendem a querer desmoralizar o período militar. Né? Foi o pior, foi o pior regime aqui no Brasil, perseguiu pessoas, todo mundo tinha que viver calado, né? Ele pode ter melhorado a economia, mas depois afundou. Mas espera aí, qual que é a diferença disso pro período do PT? Não tiveram pessoas perseguidas também? Pessoas você não pode dizer que ao longo da, da presidência de Lula e de Dilma, pessoas foram perseguidas explicitamente. Mas a promoção da violência, ou seja, uma violência e uma certa perseguição indireta, né?
Foi promovida, sim. Cerceamento de liberdades individuais foi promovido, sim. Né? Pessoas, não que havia uma censura explícita, mas se estabeleceu um certo estado de caos, né, que você tem a violência, a corrupção de instituições, não é só a corrupção econômica, que de fato não é tão ou ainda pior que o período militar, né, em termos de, vamos dizer assim, opressão. Né? O que é o Estatuto de Desarmamento, se não exatamente o legitimar o crime? As pessoas entregar as armas, as pessoas de bem entregar as armas e, né, esse discurso já está até desgastado, né? As pessoas de bem entregando as armas e os bandidos, né? Desarmou a população, não desarmou a criminalidade. E vai dizer que isso não faz parte do projeto do PT. Né? Não faz parte de qualquer regime de esquerda que, né, PT liderando a presidência do Brasil é um regime de esquerda. Vai dizer que não faz parte disso, querer, justamente porque qualquer partido de esquerda vai ter ligações com o crime, direto ou indiretamente, eles não vão querer legitimar crime para se safar. Porque é aquela coisa. Se um presidente é de esquerda e ele está ligado com, e ele tem filiação oficial ou extraoficial com qualquer regime de esquerda pelo mundo que evidentemente tenha promovido crimes em seu país, esse presidente, né, esse líder, se torna também um criminoso. E para abafar isso, o que ele faz? Ele começa a passar a mão na cabeça de outros criminosos. Né? Porque os outros criminosos podem exigir o seu quinhão, não é mesmo? Líderes do PCC vão dizer, porra, o Lula tá lá defendendo bandido aí pelo mundo e nós estamos presos aqui. Então o que ele tem? Tem que passar a mão na cabeça, fazer acordo com essa gente. É muito evidente isso. Um militar que fizer isso, meu filho, ele já deve ser expulso da corporação. Então, quer dizer, a coisa é bem clara. Né? Eu não sofri tortura, então eu posso analisar a coisa de um outro ângulo, não de um ângulo profundo, tão profundo como alguém que sofreu tortura, seja aqui no Brasil, seja em outros lugares. Seja na Rússia, seja em Cuba, seja na China, seja na Albânia, seja no Chile, seja na Argentina, não é mesmo? No Uruguai. Agora, podemos tentar usar a nossa intelecção. Eu não tenho raiva do Lula, eu só acho que o Lula não serve para governar o Brasil. Por quê? Porque a política do PT foi desastrosa para o Brasil. Então eu acho que ele tem que ficar fora. Eu não acho nem que ele tem que estar preso, meu filho. Dê liberdade, deixa ele cumprir o resto da pena em casa. Porque quanto mais o Lula estiver preso, mais ele vai ser exaltado como um herói injustiçado. É pior. Deixa ele lá, despreze o cara. Não tem perigo. Não tem como ele concorrer. Direitos políticos caçados. Né? Então é claro que a gente não pode ser frio. Não, em primeiro lugar, não se discute se o sofrimento humano não é para ser discutido, e não é mesmo. Então podemos sim diferenciar um regime totalitário de um regime autoritário. Mas para quem ainda tem alguma dúvida, faz o seguinte, meu filho. Se você tem preguiça de ler, preguiça de estudar, leia pelo menos esse pequeno clássico. Tá? George Orwell, A Revolução dos Bichos, para ter pelo menos introjetar um esquema sobre o que é a questão totalitária. Tá? Se você aí de esquerda tá muito mais afeito à passividade de se assistir um discurso do que porque ler é um ato. Você tem que ler, você tem que inteligir, você tem que se esforçar. Então, pelo menos, leia isso aqui para introjetar um pouco do que é o esquema totalitário. E se você ainda tem alguma dúvida de que em países que são zona de influência de regimes totalitários, como a União Soviética, não exerceram uma opressão assassina sobre os povos e nem torturaram e nem causaram sofrimento e nem tornaram a vida humana insuportável, leia pelo menos isso aqui, ó. Socialismo na Albânia, de Jaime Sotchuk. Isso aqui, né, pelo menos, ele é um cara de esquerda, esse é um jornalistazinha de merda de esquerda, mas pelo menos ele deixou um registro que é um registro bastante cínico, né? Uma apologia bastante cínica a um regime totalitário, mas pelo menos está aqui, claro, esses documentos eles têm que ser preservados para a gente entender qual que é a mentalidade dessa gente. Então tá aqui, ó, vou ler só o prefácio aqui, tá? O socialismo na Albânia, Jaime Sotchuk. A Albânia é um dos menores países socialistas do mundo.
com uma população pouco superior à da Nicarágua, 2,8 milhões de habitantes. Isso em 1983, tá? O único onde a figura de Stalin permanece acima de qualquer crítica, ao lado de Marx, Engels e Lenin. É por esse país É por esse país surpreendente que hoje dispensa qualquer tipo de ajuda externa, inclusive da União Soviética e da China, que Jaime Sotschuck nos leva neste O Socialismo na Albânia. Trata-se de um livro reportagem publicado pela editora Alfa Ômega, que traz ao leitor um relato objetivo da vida cotidiana dos albanenses, de suas preocupações e suas atividades, e cria um retrato vivo e atual de todas as facetas da sociedade socialista albanesa de hoje. Então, ou seja, se você pegar, você tem um capítulo aqui que ele fala só sobre a questão do casamento, que os casamentos arranjados lá, né? A pessoa tinha que aceitar. Ou então em casos de uma pessoa, ele explica ali, explica com todas as letras que uma pessoa, se ela demonstra alguma oposição, porque sabe que no país totalitário é que nem lá no 1984 do George Orwell. Você está o tempo todo sendo vigiado, você vive com medo, né? Então, qualquer pessoa que expresse qualquer, ele explica ali, qualquer pessoa que expressasse qualquer divergência ao regime, você já tinha agentes já ali prontos para tentar dissuadir a pessoa. E eram três, segundo ele coloca, eram três tentativas. Se na terceira a pessoa não fosse convencida de que das suas divergências ao regime sob o qual ela vivia ali, ela era presa e se persistisse nas suas divergências, era fuzilada. Tá aqui, ele coloca com todas as leis, do modo mais cínico possível. E ainda elogiando o país. Então, gente, vamos estudar, né, meu? Vamos estudar, né, gente? É só a ditadura militar que foi ruim? Então agora você vai passar pano para regime totalitário, para justificar a sua posição? É aquela do som, mas quem não é? Bom, beleza, se for assim, tudo bem. Mas então não acuse apenas um lado, acuse os dois. Né? Não faça como Lenin, né? Acuse-os do que você mesmo faz. Não é mesmo? É isso aí.